na educação. Primeiramente, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a Isabela Aquino, eu sou desenvolvedora web front-end. Há mais ou menos uns 3 anos já, eu fiz graduação em Sistemas de Informação pelo Instituto Federal do Norte de Minas. Eu sou do interior de Minas, de Pirapora, mais precisamente. E foi lá que eu me graduei e comecei a minha carreira no desenvolvimento. Comecei ali bem do iniciozinho, autodidata, pegando conteúdo web e tudo, até que surgiu a minha primeira oportunidade com o front, sempre trabalhando com JavaScript, né, frameworks, JavaScript. Comecei ali no Vue, tenho uma experiência maior no React, que a gente vai estar falando um pouquinho mais hoje. E também agora estou começando a atuar no Angular também, que todos os frameworks na linha do JavaScript. Hoje eu atuo na Ritmo Tech como desenvolvedora, tenho 25 anos e esse é um pouquinho de mim, tenho os meus contatos caso vocês queiram falar comigo depois. Eu quero começar contando uma história para vocês. A gente sempre, quando vai... Quem já é formado em uma graduação aí sabe, ou quem está nesse processo de graduação sabe o terror que é o TCC, né, gente? Quando a gente começa ali, ai, meu Deus, o que eu vou falar, sobre que tema, ai, não sei, e é uma linguagem completamente diferente, né, porque é uma linguagem acadêmica, e a gente pensa, meu Deus, por mais que a gente tenha tido aula de metodologia científica, a gente fica, poxa, o que eu posso falar? Que tema? Tem que ser alguma coisa que eu gosto? Não tem que ser alguma coisa que eu gosto? Então, a história que eu quero contar para vocês é a história do meu desenvolvimento de TCC, que tem muito a ver com o tema da palestra de hoje, que é gamificação. Quando eu comecei a desenvolver o TCC, a única coisa que eu tinha em mente bom, eu sei um pouco de programação web, é isso que eu quero seguir na minha vida, e eu queria fazer alguma coisa voltada para isso, alguma solução que ela pudesse ter algo envolvido com jogos, porque eu sempre gostei dessa parte de jogos, e na área de educação também, porque era uma área que sempre me chamou a atenção, eu sempre estive envolvida nesses projetos acadêmicos, nessas pesquisas de extensão, artigos e tudo. Conversando com o meu orientador, até então eu nunca tinha ouvido falar do tema gamificação, mas conversando com o meu orientador, ele me deu uma linha de raciocínio voltada para esse tema. Aí eu pergunto a vocês, já que a gente vai falar um pouco de gamificação, alguém aqui sabe o que é gamificação? Poderia me responder? Vamos, gente, vamos participar. Quem participar vai ganhar brinde, hein? Pode falar, mesmo que errar, vamos soltar aí, porque eu acho que é um tema que dá para a gente, pelo menos, ter uma noção. Bom, eu suponho pelo nome que gamificação tem a ver com transformar as coisas num jogo, trazer para esse lado mais lúdico. Isso mesmo, tem relação. Já vou te dar o seu brindezinho aqui. Eu levo para você. Mais alguém quer arriscar? Para a educação ou no geral? No geral. É o engajamento que você consegue fazer de quem está participando ali, fazendo todas aquelas trilhas do desafio, de competitividade, resolução de problema, bonificação, tentando fazer exatamente as pessoas que estão jogando, sendo aluno ou não, ficarem engajadas e aprender com aquilo que está fazendo. Isso mesmo, essas são as técnicas, né? Ela descreveu muito bem as técnicas. Ganhou um VR? Esses brindes, gente, eles são cedidos pela Ritmo Tech, que é a empresa que eu trabalho, então queria agradecer aí a empresa por ter fornecido os brindes para mim.
E vamos para o conceito de gamificação, então. O que é gamificação? A gamificação basicamente consiste em você aplicar toda aquela temática de jogos em ambientes que não são de jogos, como o ambiente da educação, né? Você trazer todo o universo de jogos, toda a parte de interatividade, de desafios, de recompensas, de narrativa, para ambientes que eles não são ambientes do dia a dia, por exemplo, na sua casa, na educação dos seus filhos, nas escolas e ambientes de trabalho, por exemplo, para transformar, meio que gamificar ali esse ambiente, que não é de jogos, transformar ele em um ambiente mais lúdico, um ambiente mais de jogos, um ambiente que atraia, de certa maneira, a interação do público, alvo daquele ambiente, que faça com que aquele público se engaje. Aí, com base nisso, voltando para aquela historinha lá do TCC, com base nisso, eu já tinha um tema. Bom, eu quero falar sobre gamificação e eu já tenho em mente ali que eu quero desenvolver alguma coisa, um aplicativo e tudo, web, que é mais ou menos a minha praia ali, onde eu me sinto confortável para codar. Então, com base nisso, eu tinha que pensar, que problemática que eu vou desenvolver, querer desenvolver sobre ela ali, que problema que eu vou tentar chegar numa solução, que é muito voltado ali para aquele iniciozinho do TCC, né? O TCC 1, que você começa a ter que resolver um problema, muito voltado também para a nossa área, que o tempo todo a gente está criando soluções em prol de resolver algum problema, né? E com base nisso, e em muitas pesquisas, eu vi que no mercado, que foi o que eu escolhi, que foi a parte da educação, tem muitos problemas. Um deles é a falta de interesse e dispersão dos alunos nas aulas, que acabam gerando baixos índices de rendimento e até mesmo a evasão escolar. Muita evasão escolar pelo fato de que a maioria dos alunos acha o ensino arcaico, o ensino chato, eles não conseguem criar uma identidade ali com aquele tipo de ensino. Aí, com base nesse problema, eu comecei a pensar melhor, a modelar melhor a solução. Aí, só mais um dado também de por que a gamificação e por que a gamificação está tão em alta, né? Hoje, a indústria de jogos vem crescendo, vem dominando o mercado. É a segunda maior mídia de entretenimento do mundo, tendo como principal público, né, jovens e crianças, que foram o foco do desenvolvimento desse MVP, quando foi pensado. E as características dos jogadores, ela é completamente oposta às características citadas na problemática ali de trás, que é característica de alunos que estão desmotivados, que estão querendo até mesmo abandonar os estudos. Os usuários de jogos, muito pelo contrário, eles estão cada vez mais empenhados naquelas atividades. Eles estão completamente imersos no universo dos jogos. Isso faz com que eles se sintam motivados a conquistar objetivos dentro do jogo, tarefas, conquistar cada vez mais pontos naquele jogo, bonificações, ter mais tempo utilizando aquilo. Aí, tendo esses dois pontos, tendo a problemática do início do TCC e tendo o tema que eu quero desenvolver e mais ou menos isso, eu comecei a elaborar o que seria o MVP, o que seria a aplicação em si do Prize App. Intitulada como Prize App, né? Aí, nessa aplicação, eu pensei, bom, juntamente com o orientador do TCC, né, nós pensamos, bom, o que já tem no mercado? Porque a gente já tem muita solução voltada à gamificação, na educação, soluções como, por exemplo, o Duolingo, que eu acho que todo mundo já deve ter usado aqui,
para ensino de língua inglesa. Então, a gente tem diversas soluções voltadas a isso. Mas a gente não tinha nada muito próximo à visão do professor, aquilo que o professor poderia utilizar dentro da sala de aula dele para estar engajando o aluno a ter mais participação e ter mais interatividade e se engajar melhor, ter mais interesse na aula daquele professor. Então, a gente focou muito numa proposta que ela pudesse ajudar o professor nessa parte do engajamento e interação com o aluno. Aí eu vou falar um pouco aqui, bem rapidamente também, das técnicas que foram utilizadas de gamificação no projeto. A gente já tem falado um pouco sobre elas, mas vamos dissertar um pouco melhor. Nesse projeto foi utilizada a narrativa, que foi todo um contexto de contar uma história para o aluno, e para o professor também. Lá na ferramenta dá uma liberdade para o professor explorar essa parte de narrativa, pois ele pode contar a história da maneira dele. Ele pode ali deixar a criatividade aflorar mesmo e pensar assim, o app ele dá uma ideia de utilizar um pouco da temática RPG, mas isso é livre para o professor, ele pode ir criando. Quando eu for apresentar, vocês vão ter uma visão melhor sobre isso, mas ele pode ir criando as recompensas e as bonificações para os alunos de acordo com a história que ele criou, que ele configurou de início, para poder estar motivando esses alunos. Interatividade, que é justamente o fato do professor e aluno, e todos os alunos estarem ali utilizando juntos dentro da sala de aula. O app, pois ele é desenvolvido numa parte para o professor, o login do professor, e um outro login, que é um login mais de visualização, para o aluno. O sistema de pontos e conquistas, né? A cada conquista que o professor cadastra, essa conquista ela vai valer um ponto que dentro do aplicativo chama XP, e esse XP vai ser somado, vai ter uma somatória para aquele aluno, a partir do momento que o professor atribui uma conquista a um aluno. Então, tipo, se o professor, por exemplo, ele quiser incentivar nas aulas dele que o aluno tenha trabalho em equipe, aí ele vai criar uma conquista voltada para trabalho em equipe, e a partir disso daí, dessa conquista, a partir que o aluno adquirir ela, ele ganha uma recompensa além do XP, que é o sistema de bonificação de dentro do jogo. A recompensa que eu já falei, os níveis, eles vão sendo passados a partir de que o aluno adquire de 100 em 100 XPs, que é um outro motivacional também para o aluno, para ele estar querendo atingir mais conquistas, adquirir mais conquistas, além das recompensas, né? E a competitividade, pois o app também tem um ranqueamento ali, no qual é exibida uma lista de pontuação para aqueles alunos do maior para o menor. Um exemplo bom disso é o próprio app da Campus Party, né? O app da Campus Party está com um sistema gamificado também, de pontuação, bem bacana, bem parecido com a proposta aqui. Agora vamos falar de código, né? Acredito que muitos aqui são desenvolvedores. O que foi utilizado ali na aplicação? A aplicação ela foi dividida, né, em duas partes. O front-end ele foi desenvolvido, ele é uma SPA, que é uma Single Page Application. Ele foi desenvolvido em JavaScript, né, com o framework React. E foi utilizado um template, que ele é um template open source, para o desenvolvimento desse app. A aplicação web, ela também foi desenvolvida com o framework, só que com o framework PHP. O Laravel, um framework bem conhecido aí pela comunidade, acho que o mais utilizado pela comunidade
PHP. Ele é um framework MVC, né, Model View Control. Nesse caso aqui, a gente não usou a parte de view, porque o view ficou, a parte visual, ela ficou responsável pelo front-end. E o banco de dados utilizado foi o MariaDB, que é também, ele é tipo um MySQL da vida. MySQL. Tá. Agora, vamos falar um pouco também das técnicas de programação utilizadas. Como eu tenho pouco tempo para mostrar o app para vocês, eu tenho mais 10 minutinhos, eu vou estar passando mais rapidinho pelas técnicas utilizadas aqui e a gente deixa umas perguntinhas para o final também, caso haja alguma dúvida, vocês podem estar me chamando ali para trocar ideia também depois daqui. No desenvolvimento front-end, eu utilizei basicamente esses hooks aqui do React. Para quem já está mais familiarizado com o React, conhece bem eles, são hooks de, por exemplo, use state, de gerenciamento de estado, para eu ter todos os controles ali daquelas minhas variáveis dentro da aplicação web. Utilizei muito o use state aqui também no projeto, para eu estar pegando dados, principalmente a primeira requisição que a gente faz, né, de servidor, para puxar uma lista de dados do servidor. Então, o use hooks ele foi essencial para o desenvolvimento. Também utilizei o use ref para passagem, né, de parâmetros, passagem ali de propriedades, de filho para pai. A passagem de pai para filho ela é mais simples, né, ela é feita por props, mas a passagem de funções ou parâmetros de filho para pai é sempre utilizado com o use ref. Utilizei o use callback também em algumas funções e o use content, que é para criar tipo um gerenciamento de estado global, vamos dizer assim, dentro do aplicativo. E isso serviu basicamente para armazenar dados que eu precisava de login daquele usuário, pois eu ia usar o login do usuário em todas as telas do app, não em uma única. Então, não daria para eu ficar criando tipo uma árvore de compartilhamento de dados, passando de pai para filho, para o avô, para o neto. Então, o use content ele foi bem essencial nisso. E no Laravel foi basicamente as funções que o Laravel já dá para a gente, né? Migrations, controles, roots. Utilizei algumas seeds também para criar usuários, fake usuários, né? Algumas seeds nesse sentido. E usei a autenticação JWT, que é uma das mais simples também na parte de autenticação de usuário, que eu encontrei, uma documentação bem fácil também de se utilizar. Aí eu passei por ela. Vou apresentar a aplicação. Eu acho que está compartilhando uma aplicação. Eu vou mostrar a tela web. Aí eu mudei de tela. Tá, entendi. Eu configuro para ti. Agora foi, né? Bom, pessoal, essa é a aplicação, essa é a parte do administrador, que seria o professor, né, que utilizaria aqui como administrador do sistema. Como eu falei, tinham dois logins, né, um login de administrador e um login de aluno.
O professor aqui tem uma introdução para ele sobre as aventuras que ele pode estar criando, mas, como eu disse, ela é uma plataforma bem aberta, é uma plataforma que deixa o professor usar a gamificação da maneira que ele achar melhor dentro da aula dele. As técnicas que ele quiser aqui podem ser trabalhadas também na parte de conquistas. Por ser um MVP, ainda tem coisas a serem implementadas no app, mas a funcionalidade principal dele aqui é o cadastro de conquistas, né? No qual a gente até dá uma ideia aqui para o professor de como que ele pode começar. Por exemplo, ele tem um critério da conquista, pode ser que nem estão cadastradas algumas aqui. Traça de livros. Na traça de livros, o aluno adquire 100 XPs quando ele conquista essa conquista, né? O critério dela é que ele precisa ler mais de 2 livros no semestre. Isso aí vai variar do que o professor quiser colocar, né? E a recompensa desse aluno, além da bonificação que ele tem dentro do aplicativo, é a recompensa de 5 pontos extras naquela matéria. E por aí vai, o professor pode deixar a criatividade dele aflorar nesses critérios e nessas recompensas aqui de conquista. E com isso, engajando o aluno dele na aula, de acordo com as técnicas de gamificação que ele quiser utilizar. Os níveis, ele já tem um pouco daquilo que eu falei para vocês, que a cada nível que o aluno, a cada 100 XP, o aluno vai subindo de nível. Aí o professor pode cadastrar os níveis aqui da maneira que ele quiser. Se ele não quiser chamar de nível, ele quiser chamar de uma forma mais lúdica, essa passagem de nível aqui, ele pode fazer também. A recompensa aqui desse nível, ela já seria uma recompensa maior, uma recompensa que envolveria uma turma inteira, por exemplo. Aqui é aberto para o professor, mas a dica é que essa recompensa ela seja uma recompensa bem caprichada, nesse sentido. Tem a parte de títulos, que seria como se fosse uma conquista que o aluno atingisse a cada nível. Por exemplo, ele começa com o título de iniciante, com um apelido dentro do jogo de iniciante, mas ele pode virar um elfo aprendiz, ele pode virar um treinador, um semideus, e aí também é totalmente configurável pelo professor, pela temática, pelo mundo que o professor tenha criado ali dentro do app. Tem a parte do ranqueamento, que é a contagem de XP daquele aluno, né? Do maior para o menor. Aí tem um perfil de usuário para o professor editar a senha, tudo. Cadastrar os alunos dele na plataforma. E o login do aluno já é um login mais de visualização. Aqui, deixa eu ver. Não carregou os dados. Aí já é um login mais de visualização, na qual, no parte do ranking, ele vai ver o ranking de todos os colegas e as conquistas que ele adquiriu daquele professor e o que aquelas conquistas deram de recompensa para aquele aluno. Ele consegue ver uma lista com as conquistas que ele ainda pode adquirir. Por exemplo, eu não tenho essa Libertas que será timing aqui, o que eu preciso fazer para ter ela? Aí teve o melhor comportamento da turma durante o semestre. Então eu preciso me comportar bem para poder adquirir as conquistas. Aí ele consegue ver a lista de títulos também, só que é um perfil só de visualização mesmo, ele não tem edição. A única edição que ele tem aqui é a parte de editar o perfil dele, que aí ele pode trocar a senha, usuário e tudo. Bom, gente, voltando aqui para o nosso slide, eu queria finalizar a palestra com essa frase. Eu acho que ela é uma frase que mexeu muito, me impactou muito quando eu deparei com essa frase no desenvolvimento do TCC e até me motivou muito a continuar ali, porque durante todo o processo tiveram algumas idas e vindas, parei um pouco, depois voltei. Então, para estar concluindo, essa frase me ajudou muito, que é: nenhum objeto, nenhum evento, nenhum resultado ou circunstância é capaz de nos trazer real felicidade. Nós temos que buscar a nossa própria felicidade, trabalhando duro em atividades que nos tragam nossas próprias recompensas.
E para finalizar, eu queria agradecer muito pela atenção de todos vocês e ver se vocês têm dúvidas. Eu tenho mais um brinde aqui, então, primeiro a questionar ganha. Vocês têm dúvidas, algum questionamento? Tá. Tá. Então, gente, não temos tempo para dúvidas, mas os meus contatos estão aqui, vocês podem me chamar sempre que precisar. O primeiro que fizer uma filinha aqui para conversar comigo vai levar o brinde que sobrou. E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Boa tarde.